Eu quero convidá-los a abrir o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Nós faremos a visita de vários textos bíblicos, especialmente nos Evangelhos. Será uma mensagem com um tema, a partir do qual nós vamos, repito, visitar algumas passagens bíblicas. As últimas palavras de Jesus na cruz. Enquanto os irmãos abrem o texto bíblico, é preciso dizer que os últimos dias de Jesus foram intensos, profundamente intensos. Tenta imaginar. Depois de celebrar a Páscoa com seus discípulos no cenáculo, no rito judaico, ele se dirige ao Getsemane, o Jardim das Oliveiras, onde ele frequentava com seus discípulos, porque era um lugar muito agradável, um lugar tranquilo para a oração. Ele foi ali a fim de orar. Mas aquela foi uma noite difícil, uma noite sombria. Por 3 vezes ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A alma dele está em angústia. Ele diz: minha alma está profundamente triste até a morte. No Jardim das Oliveiras, Jesus enfrentou o Jardim das Aflições. Enquanto ali estava, os soldados chegaram, ele foi capturado e levado na calada da noite para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, a principal autoridade religiosa em Israel. Ali estavam o Sinédrio, os homens do Sinédrio, e num simulacro de julgamento na calada da noite, ele é condenado por blasfêmia, condenado à morte, e os judeus então, logo manhã bem cedo, encaminham ao centro da cidade a casa de Pilatos, no pretório. E Pilatos faz também um julgamento, ele tenta se evadir da responsabilidade, mas acaba condenando Jesus à morte, apesar de ter dito por 3 vezes: não vejo nesse homem crime algum. O fato objetivo é que Jesus, numa sexta-feira, exatamente às 9 da manhã, foi crucificado entre 2 ladrões. Ao meio-dia, houve trevas, e às 15 da tarde da sexta-feira ele estava morto. Foi uma semana muito intensa, especialmente aquela noite de quinta para sexta-feira. Pois bem, enquanto ele caminhava para o Gólgota, para o Calvário, reunindo ainda suas últimas energias, ele está decidido a morrer e dar a vida por nós. E uma vez crucificado, por conta dos rigores da crucificação, tente imaginar que ele já passou a noite inteira acordado, torturado e carregando uma pesada cruz até o Calvário. Ele reúne forças e pronuncia 7 palavras, 7 declarações significativas, pedagógicas, muito instrutivas. Por conta do tempo, eu vou mencionar algumas delas para nossa instrução e a fim de que a nossa devoção, nossa afeição, nosso amor pelo Salvador aumentem cada vez mais. Um apelo, uma promessa, uma pergunta, uma declaração, uma oração. Com a atenção dos irmãos, vamos examinar essas falas de Jesus. A primeira delas nós vamos chamar de um apelo por perdão. Abra sua Bíblia em Lucas 23, versos 33 e 34. Vejam a intercessão de Jesus pelos pecadores. Lucas registra a primeira declaração de Nosso Senhor e mostra que foi um apelo por misericórdia, justamente em favor dos seus algozes. Lucas 23, versos 33 e 34. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam, enquanto ele está marchando para a cruz, aquela via dolorosa, e uma vez chegando no Calvário, imediatamente ele começou a interceder. Alguém disse com muita propriedade: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Vale a pena observar que tão logo o sangue do grande sacrifício começou a fluir, o grande sumo sacerdote começou a interceder. O que é comum entre os filhos de Adão, quando você é ofendido, quando você sofre injustiça, quando você é ultrajado, a iniciativa natural, a resposta natural é raiva, é indignação, é ira, é responder
o mal com o mal. Agora vejam, o que é que ele faz em favor daqueles homens? Ele pede por misericórdia. Ele intercede em favor deles. É curioso notar que essa intercessão sacerdotal em favor dos seus próprios assassinos foi feita em cumprimento a uma profecia. Isaías, o profeta evangélico, no capítulo 53, um memorável capítulo, disse: Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos e, pelos transgressores, intercedeu. Mais uma evidência de que as Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus, suficiente, inerrante, palavra viva. Uma profecia, mais uma das profecias em torno de Jesus que se cumpriu. Naquele momento, dolorido, sofrido, angustiante, ele intercedeu pelos seus algozes. E a oração de Jesus revela sua misericórdia. Exatamente enquanto ele era objeto de escárnio e zombaria, ele orou por aqueles que estavam fazendo mal a ele. Suplicou a Deus em favor dos seus malfeitores. E além disso, podemos observar que o ministério de Jesus Cristo, do início ao fim, foi marcado pelo exercício da graça e da misericórdia. No primeiro advento, nós celebramos muito recentemente o Natal, que é a preparação para a Páscoa. Natal e Páscoa estão conectados. Ele nasceu com o objetivo de dar a sua vida em nosso lugar. Observe que desde o nascimento de Jesus, seu ministério inteiro foi marcado por graça e misericórdia. Ele não veio condenar o mundo, por uma razão muito simples. O mundo já está condenado. Ele veio salvar. No Evangelho de João nós lemos: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, devemos entender que o significado da mensagem da cruz é graça e misericórdia, e isso fica evidente nessa intercessão de Jesus em favor dos seus algozes. O John MacArthur, um pregador a quem nós temos muito respeito, disse: certamente qualquer homem natural somente teria desejado amaldiçoar ou insultar os seus assassinos sob essas circunstâncias. Mas Cristo estava numa missão de misericórdia. Ele estava morrendo para comprar o perdão pelo pecado. E mesmo no ponto máximo da sua agonia, a compaixão era o que enchia o seu coração. Nunca existiu e jamais existirá um homem como Jesus, cujo coração é cheio de graça, compaixão e misericórdia, inclusive por aqueles que são mais detratores, os mais indignos, como aqueles que estavam ali fazendo aquele mal a ele. Os discípulos de Jesus precisavam aprender de Cristo. Pagar o mal com o bem é um desafio para os discípulos de Jesus. Amar os inimigos, orar pelos perseguidores é um indicativo de uma fé autêntica e de elevado grau. Vejam, por exemplo, que Pedro, que lá no Getsemane sacou uma espada para enfrentar o soldado e foi por Jesus repreendido, mais à frente, com a fé mais amadurecida, entendendo mais amplamente o quadro do Evangelho, na sua primeira carta diz: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, no primeiro advento, ele vem como Salvador. Certamente haverá um dia, uma hora e um momento em que o Senhor voltará, como ainda há pouco cantamos, e naquele momento virá como juiz dos vivos e dos mortos. Ele foi ao Calvário como uma ovelha, como um cordeiro. Ovelha muda para o matadouro, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. O silêncio do cordeiro dará lugar ao rugido do leão no segundo advento. Mas o que está em foco aqui é a bondade, a misericórdia, a paciência, benevolência de Jesus em favor dos seus algozes. Agora veja a frase: porque eles não sabem o que fazem. Isso pode sugerir que aqueles homens estavam inconscientes ou não tinham entendimento, mas não é o caso. Todas as pessoas envolvidas na morte de Jesus eram ímpias, cruéis e perversas. Veja a galeria desses homens: Pilatos, o procurador romano na Judéia, o Sinédrio, uma composição de homens notáveis que conheciam com profundidade a lei, os profetas e os escritos, que a despeito de conhecer tanto a lei, tinham suas mentes obscurecidas para a verdade e negaram o próprio Messias que estava diante deles. Judas, marcado para sempre como traidor, os soldados e aqueles que faziam esse serviço eram os mais vis. A multidão que pediu
a crucificação de Jesus e a soltura de Barrabás, eles todos praticaram mal porque o coração deles era mau. A ignorância que Lucas registra aqui diz respeito à enormidade do crime. Eles não tinham a mínima ideia de que Jesus era o Filho de Deus. Muito pelo contrário. No caso do Sinédrio, negava peremptoriamente e o acusou de ser blasfemo ao afirmar Jesus ser ele o Filho de Deus. Portanto, o que está em foco aqui é que eles participaram da morte do único homem em toda a história classificado como justo. O único ser que cumpriu a lei. Amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles estavam envolvidos no assassinato do justo, o único justo. Falando da sabedoria de Deus na história da redenção, Paulo disse assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E a intercessão de Cristo foi em favor deles, pedindo a Deus misericórdia pela ignorância. Eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Fizeram deliberadamente, voluntariamente, mas ignoravam que aquele homem no vão central, no Calvário, era o próprio Deus, o Deus Filho, encarnado numa missão redentiva. E o perdão divino, vejam vocês, nunca é concedido ao impenitente. Deus nunca perdoa sem que haja arrependimento. E as pessoas que permaneceram no pecado e na incredulidade nunca serão salvas. Então ele orou por aquelas pessoas. E o que é interessante notar, a oração de Jesus foi respondida. Já parou para pensar nisso? Cristo orou por aquelas pessoas. E a oração dele foi respondida. Não sabemos quantas conversões aconteceram, mas certamente ele foi ouvido. Um dos dois ladrões com os quais Jesus foi crucificado se arrependeu e foi salvo. Sobre ele falaremos mais à frente. O centurião romano, um oficial do exército romano, ao ver o quadro geral, Lucas diz que ele afirmou verdadeiramente: este homem é o Filho de Deus. Também foi alvo da graça de Deus. No Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa, exatamente 50 dias, um incontável número de pessoas também foi salva pela maravilhosa graça de Deus. Em Atos 6:7, logo nos primeiros dias da igreja, Lucas registra que um grande número de sacerdotes do templo confessou a Cristo como Senhor. Ele orou pelos seus algozes e muitos deles foram salvos. Todos eles foram beneficiados com a intercessão de Jesus. Arrependidos, foram salvos pela maravilhosa graça do Cristo crucificado e ressurreto. Qual é a primeira palavra de Jesus na cruz? Um apelo por misericórdia em favor dos seus algozes. A segunda palavra de Jesus na cruz vamos chamar de uma promessa de salvação. Ainda no capítulo 23 de Lucas, mais à frente, capítulo 42, verso 42 e 43, Lucas diz assim: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás no paraíso comigo. Um dos ladrões, ao lado de Cristo, implorou por misericórdia. E antes de examinar essa petição, esse pedido do homem ao lado de Jesus, é necessário observar, e é sempre bom fazer leitura dos evangelhos com os quadros completos. Os 4 evangelistas, Mateus e Marcos, sinóticos, em suas narrativas acerca da crucificação, nos informam que ambos os ladrões escarneciam de Jesus. Ambos. Vejam, por exemplo, Mateus 27. E os mesmos, plural, impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus diz que ambos estavam insultando Jesus na cruz, os dois. Marcos reitera: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, num curto intervalo de tempo, quando os 3 estavam crucificados, os 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda, estavam insultando a Jesus. Mas algo aconteceu em um daqueles homens. Mas antes de se informar o que aconteceu, vejam, a palavra ladrão usada aqui é uma palavra forte. É uma palavra empregada para homens extremamente perigosos, insurgentes, vis, cruéis,
que, embora debilitados, porque também foram torturados nos moldes de uma tortura romana, e embora já crucificados, reuniram forças para insultar. Mesmo na última hora, continuavam pecando. Mas, como diz as Escrituras, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus foi derramada abundantemente sobre um daqueles homens. Ele teve seus olhos abertos para enxergar que o homem na cruz central era o Filho de Deus. E o ladrão, salvo na hora da morte, pede a Jesus que lembre-se dele quando entrar no seu reino, quando vier no seu reino. Alguém disse assim: a prova do arrependimento dele é vista na mudança imediata de comportamento, quando seus insultos viraram palavras de louvor a Cristo. O que aconteceu? Podemos supor. O testemunho do centurião: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Os próprios efeitos na criação, na natureza. Quando Jesus nasceu, houve trevas, luz, à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Eles perceberam, pelo menos um deles perceberam, que de fato Jesus era quem afirmava ser. Vejam, o sinal evidente do arrependimento dele. No capítulo 23 de Lucas, mantenha a Bíblia aberta, veja o verso 39, a partir dele. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e nós também. Respondeu-lhe o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Ele muda de atitude. Ele para de blasfemar, para de insultar e repreende o outro. E afirma que eles estavam ali merecidamente. Quanto a Jesus, era inocente. E ele então faz esse pedido: em verdade, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a resposta de Jesus? Em verdade te digo que hoje estarás no paraíso comigo. Jesus fez a ele uma promessa. Os teólogos reformados têm observado que a declaração de Jesus é uma clássica ilustração da justificação pela fé. O que significa dizer isso? Vejam, ele não podia fazer nada para obter sua salvação. Nada fez para merecer, nem podia. Aquele homem não foi a uma igreja, ele não foi batizado, ele não deu um centavo de oferta, ele não evangelizou. Ele recebeu gratuitamente a salvação porque ele creu na palavra de Jesus. Evidentemente que essas coisas todas que eu mencionei são resultado da obra de Deus. Ele deu evidências. E quais foram as evidências? Ele repreendeu aquele que estava insultando e ele clamou por misericórdia. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vejam, portanto, que o que Deus fez em favor daquele homem, manifestando sobre ele a sua graça, pode fazer em favor de qualquer pessoa, mesmo na última hora. Portanto, eu quero encorajar aqueles que hoje estão aqui, que já disseram talvez hoje pela manhã, Feliz Páscoa, que nunca se esqueçam que a mensagem central da Páscoa é redenção, é livramento, é salvação. O Cristo crucificado foi morto, mas ressurgiu, e ele está disposto a salvar todo aquele que clamar por sua misericórdia. O autor de Hebreus diz que pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vindo para sempre para interceder por eles. Que assim seja, que essa seja uma manhã de salvação na vida de alguns. Há também uma pergunta. Bom, indo agora para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, há uma pergunta ali. Mateus 27, versos 45 a 46. É uma pergunta que expressa um clamor angustiado. Primeiro ele faz um apelo. Depois nós encontramos aqui um pedido e agora uma pergunta. Mateus 27, verso 45 em diante. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Bem,
Das declarações de Jesus na cruz, essa é a mais profunda, é a mais densa, é a mais difícil. Porque, embora algumas pessoas venham sugerir que Jesus fez esse brado por causa da dor física, isso é totalmente inadequado. Pensar que foram apenas os sofrimentos físicos de Jesus que o levaram a clamar. Alguns interpretam que Cristo se sentiu abandonado porque estava numa espécie de confusão, uma escuridão de alma, enquanto morria naquele lugar. Ele sentiu então uma sensação de abandono. Mas quando nós olhamos para as Escrituras como um todo, o que a gente encontra é que Jesus está exprimindo aqui uma profunda dor, porque naquele momento ele carrega sobre si os nossos pecados. E pela única e temporário momento, pela única vez, em um temporário momento, ele experimenta uma interrupção na sua comunhão com o Pai. E a angústia dele é porque ele está bebendo o cálice da ira de Deus. Observe que ele cita o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico citado 13 vezes no Novo Testamento. E agora, na última hora, ele cita o Salmo. Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus se torna maldição em nosso lugar. E qual o ponto a ser considerado aqui? Os estudiosos apontam que a coisa mais terrível na crucificação, um método terrível de assassinato, proibido por lei a ser aplicado a um cidadão romano, a coisa mais terrível eram os gritos dos crucificados. Era uma dor extenuante. Os poetas romanos diziam que era sadismo legalizado. A dor e o grito das pessoas pedindo por misericórdia, pedindo para parar com aquele sofrimento. Mas observe, o grito de Jesus não foi um grito de raiva, de dor, nem mesmo de desespero. Foi um grito como resultado do abandono, sim. Ele foi naquele momento abandonado. Porque sobre ele estavam os nossos pecados. Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. Quem pode entender isso? Deus abandonando Deus. Numa obra muito instrutiva, muito especial do Sproul, A Verdade da Cruz, tem um parágrafo, ainda essa semana eu publiquei isso, que eu acho muito oportuno repetir para vocês. Tenho ouvido sermões sobre pregos e espinhos. Com certeza a agonia física da crucificação foi algo terrível. Todavia, milhares de pessoas sofreram morte de cruz e outras tiveram mortes mais excruciantes e mais dolorosas do que aquela. Mas somente um recebeu a plena medida da maldição de Deus enquanto esteve na cruz. Na cruz ele estava no inferno, destituído de toda a graça e da presença de Deus, totalmente separado de toda a bênção do Pai. Esta é a realidade categórica. Ouçam, se Deus não tivesse abandonado Jesus na cruz, ainda estaríamos em nossos pecados. Foi necessário esse abandono. O que está acontecendo ali? Toda a história apontava para esse momento único e irrepetível, o sacrifício em favor de um povo. Deus é justo, Deus não pode perdoar pecadores sem comprometer sua justiça. Por isso, Romanos 3 diz que Deus propôs no seu Filho propiciação pelos nossos pecados, para que ele fosse justo e justificador. Então ele enviou o seu Filho, santo, perfeito e justo, para que haja uma troca alegre. Ele assume a nossa morte e nos dá a sua vida. Ele assume a nossa condenação e nos dá a sua liberdade. E naquele momento, por ser amaldiçoado pelos nossos pecados, o único momento da história, ele é abandonado. E graças a Deus por isso, porque ele foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados. Ele foi abandonado para que você pudesse ser aceito. E naquele desespero de alma, por ter sido banido da face do Pai uma única vez, ele então repete o salmo: Deus meu, por que me abandonaste? A essência do castigo, portanto, era a efusiva ira de Deus contra pecadores. E Paulo resume isso escrevendo aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo também diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Como é que nós somos resgatados da maldição da lei? Melhor, o que é a maldição da lei? A maldição da lei é a culpa. Nenhum de nós cumpre a lei. Somos culpados, violadores, transgressores da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele vai àquela cruz como um maldito para que nós fôssemos abençoados. Louvado seja o nome de Jesus, por sua bondade, seu amor, sua graça, sua misericórdia. A maldição é o Senhor virar as suas costas para uma pessoa e trazer juízo sobre ela. E Deus estava castigando no seu próprio Filho os nossos pecados. Dr. Lloyd Jones diz que a comunhão com Deus foi interrompida uma única vez. Jesus não foi capaz de ver a face de Deus. Deus vira as costas para ele, porque sobre ele estão os nossos pecados. Sobre ele estão os nossos pecados. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E a prova disso é que ele faz esse clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Mas observem, a boa notícia. Esse foi um abandono pontual, temporário, cirúrgico. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho. Deus o recebeu de volta à comunhão, e a nossa salvação é o resultado da obra do Deus Trino, como ainda há pouco foi dito aqui numa oração. A obra do Pai, do Filho e do Espírito, que se revelam em amor a nós. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus por esse plano tão maravilhoso para a nossa redenção. Uma quarta palavra de Jesus na cruz. Agora vamos ao Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos chamar essa palavra de proclamação vitoriosa. Quando ele utiliza uma palavra para afirmar que a missão foi cumprida, que a obra foi concluída. João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. A palavra grega usada aqui é a palavra tetelestai, que significa literalmente obra completa, definitiva, cabal. Ele está afirmando na sua morte que o sacrifício tinha acontecido e era suficiente e definitivo. Está consumado. Cristo veio a este mundo com uma missão redentiva. Todo o quadro do Evangelho aponta para isso. No nascimento de Jesus, o que o anjo disse a sua mãe Maria? O nome dele será Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Na famosa confissão messiânica, lá em Filipe, Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou aos discípulos: que dizem as pessoas que eu sou? Ouviu algumas respostas: e vocês? E Pedro então disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão Barjona, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. De fato. E ele então começa a falar sobre a necessidade de morrer. O Filho do Homem será preso, condenado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele veio para morrer a nossa morte e nos dar a sua vida. Não são poucos os que leem o relato da crucificação e sentem uma espécie de pena de Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um Jesus que é digno de pena não pode ser nosso Senhor. Cristo não é um coitado. A morte dele não foi a revelia, não foi um acidente. Ele nasceu para isso. E observe que no Evangelho segundo João, uma das expressões que mais aparece é a expressão: não era chegada a hora, não era chegada a hora. Várias tentativas, houve uma conspiração para matar Jesus desde o primeiro momento. Mas por 3 anos ele se manteve fiel à sua vocação, ao seu ministério. E quando ele percebeu que era a hora certa, ele diz: é chegada a hora. Foi o que ele disse no Getsemane: é chegada a hora. Pedro, guarda a espada. Eu poderia pedir ao meu pai e mandaria 12 legiões de anjos que me protegeriam. Disse para Pilatos: você tem autoridade, mas recebeu do alto. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele voluntariamente se entregou, porque ele nasceu com essa missão. Ele veio ao mundo com essa missão de redenção. Isso me fez lembrar, por exemplo, de um sultão muito conhecido do século XII chamado Saladin. Saladin foi um guerreiro muçulmano muito habilidoso, que empreendeu muitas guerras no Oriente Médio.
Ele é apresentado de uma forma assim, muito icônica no filme A Cruzada. E quando Saladin, que era conhecido pela sua habilidade, pelas vitórias militares que teve, inclusive contra os cristãos, removendo o reino latino de Jerusalém, quando ele estava prestes a morrer, ele pediu então a um dos soldados que desfilasse com a sua mortalha no entorno do acampamento e depois abaixasse, e aquele ritual seria um ritual de honra, testando, portanto, que ele estava partindo. E depois de tantas batalhas, tantas vitórias, tantas glórias, tantos triunfos, tudo que aquele grande general tinha era um lençol branco para embrulhar o seu corpo para ser lançado numa cova. Quando ele terminou, uma mortalha foi colocada sobre o seu corpo. Jesus não é um Saladin. Jesus é o Cristo Victor. Era assim que ele era chamado. Christus Victor, o Cristo vencedor. E enquanto muitos daqueles homens, tolos, ignorantes, sádicos, o viam como uma vítima patética, Cristo celebrou a sua obra. Paulo diz que ele triunfou sobre principados e potestades, humilhando-os na cruz. A cruz não é a derrota de Cristo, a cruz é a sua glória. E todas aquelas sugestões eram tentações para desviar Jesus. Salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz, nós creremos em ti. Se ele descesse daquela cruz, nós estaríamos perdidos. Ele precisava se manter firme ali. Inclusive é dito, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Do início ao fim do ministério de Jesus, toda obra maligna é para desviá-lo da obra, da missão que ele veio realizar. Então Cristo não é um Saladin, que na última hora é colocado sobre ele uma mortalha, e todas aquelas honras, medalhas e conquistas não dão em nada. Muito pelo contrário, ele nasceu para aquele momento. E o que está acontecendo naquela cruz? Um plano engendrado na eternidade está sendo consumado. Tetelestai. A expiação perfeita, suficiente, definitiva tinha sido realizada. Ele pagou por nossos pecados. Você não precisa mais viver numa corda bamba, fazendo coisas boas para merecer a salvação, fazendo coisas erradas temendo o inferno. O que Cristo fez é suficiente. Tudo que você precisa fazer é se apegar ao Evangelho. Só há esperança no Evangelho. Você está perdido se você não estiver em Cristo. Só há dois grupos humanos. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Só há um caminho para Deus, e o caminho é o próprio Cristo. Por conta do que ele fez, ele é sui generis, não há outro ser como ele. Deus e homem, naquela cruz, trazendo sobre si a maldição, enfrentando e experimentando a morte em nosso lugar para nos dar vida e abundância. A justiça de Deus foi satisfeita. A ira foi propiciada. Só uma maneira de aplacar a justa ira de Deus, o derramamento do sangue de um inocente. E só há um inocente, só um justo, que é Jesus. O resgate pelo pecado foi pago integralmente, não há mais dívida, não há mais condenação contra nós, e um novo e vivo caminho foi aberto até o trono da graça, pavimentado pelo próprio sangue do Cordeiro. Por que é que nós podemos nos dirigir a Deus? Como é possível, pecadores como nós, chamar a Deus de Pai? Por causa dos méritos de Jesus, por causa da mediação de Jesus, por ele ser o nosso sumo sacerdote, ser nosso rei, ser o nosso profeta. Ele é tudo para nós. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é por obras. É pela graça que está em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, Pedro, o apóstolo, notáveis homens. Nenhum dos apóstolos pode fazer nada por nós. José, Maria, os santos da igreja, notáveis homens e primorosas mulheres, nenhuma delas, nenhum deles pode nos salvar. Só Cristo. Orações não salvam, obras não salvam, quem salva é Cristo. Por isso Paulo pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque ele morreu, sim, morreu a nossa morte, mas Deus o tirou dos mortos. No terceiro dia ele foi ressuscitado e foi levado aos céus. E um dia voltará, como nós cantamos, triunfante, glorioso. É por isso que nós podemos pensar na música de um poeta brasileiro que diz: quem nesse mundo tão grande amor pode ter? De entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? O amigo, Cristo, que tendo nos amado tão intensamente, se deu por nós.
E a última das falas de Cristo que eu quero mencionar aqui, nós vamos chamar de uma oração. Ele termina seu caminho na cruz com uma oração. Veja Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Cristo morreu como nenhum outro homem jamais morreu. Foi uma morte singular e irrepetível. O clamor, as orações, a promessa que ele fez, as falas dele naquela cruz, não foram falas de alguém desesperado, de alguém perdido. Muito pelo contrário, ele estava consciencioso, entendeu a sua missão. Vejam, quem entregou Jesus para morrer? Perguntou alguém. Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por covardia, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. O próprio Pai entregou seu Filho, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Pai entregou seu Filho, mas ao mesmo tempo, o Filho aceitou a missão, ele se entregou, ele se deu. Jesus não agonizou freneticamente na cruz, ele não manifestou nenhuma resistência, ele foi como uma ovelha muda para o matador, ele não abriu a boca, ele se entregou àquela morte. Em João 10, 18 é dito: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele sempre esteve no controle durante toda a sua vida. Sua morte, repito aqui, não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano maravilhoso. E tendo chegado a hora, se entrega à morte. Naquele dia, sexta-feira, às 15 horas, tendo entregado o seu espírito, rende-se e morre. Morre a nossa morte. Eu quero encerrar lendo para vocês uma poesia de um brasileiro chamado Gioia Júnior. Uma poesia chamada Nada Era Dele. Essa poesia é de 21 de setembro de 1955, na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Ouçam. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentil em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes, que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho? Aquele barco que ficou mostrando à multidão qual é o caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, e Pedro que o negou, esse quarto era seu? Não, era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, tentando buscar a verdade. Mas não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto, a sepultura, foram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz escura e sombria, onde os meus pecados todos expiou, essa cruz não era sua. Essa cruz era minha. Aquela cruz era sua, meu amigo. Você deveria ser crucificado. Você e eu, nós todos, somos transgressores da lei. O que está acontecendo no Calvário é um ato de misericórdia e amor nunca visto. Deus morrendo a nossa morte, o Filho de Deus encarnado. Cristo escolheu o nosso lugar. Ele aceitou ser condenado. Por quê? João responde: tendo amado os seus,
amou-os até o fim. Qual é a boa notícia? Ao terceiro dia, num domingo como esse, alta madrugada, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E o túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. O triunfo de Cristo sobre a morte, a vitória sobre o pecado e sobre o adversário de nossas almas revelam que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e por isso nos reunimos aqui para dizer: bendito seja o Deus crucificado e ressurreto, Jesus Salvador nosso. Eu encerro lendo 2 versos. O primeiro deles é quando Cristo ressurreto, que cena maravilhosa, Jesus ressurreto, vai ao encontro de João na colônia penal, na ilha de Patmos, na Grécia. João está preso por pregar o evangelho. E no livro de Apocalipse nós lemos as palavras de Jesus ao seu servo João, o apóstolo. Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus se apresenta como soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e sobre o inferno. E a resposta de João, a resposta dos remidos, não pode ser outra. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Cristo continue sendo seu Senhor e Salvador, e você o ame de todo o seu coração, e que você tenha alegria de um dia vê-lo face a face, o nosso Salvador bendito. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,